A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes, neste momento, o comentário da lição 1 deste quarto trimestre de 2019, o último trimestre deste ano. E nós temos hoje a lição 1, que tem como título Conhecendo os dois livros de Samuel. O texto áureo nos diz: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel capítulo 18 e o versículo... 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 18. A verdade prática nos diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe, ela está baseada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e o versículo de número 1 até o versículo 8. Meus amados, nós estamos começando este primeiro trimestre. Muitas lições abençoadas temos pela frente. E hoje nós vamos estudar sobre dois livros históricos. O primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Primeiramente, para nós entendermos esse contexto histórico, nós vemos que os livros de 1 e 2 Samuel, eles marcaram presença em um tempo de transição, em que os juízes estavam estabelecidos e naquele período cada um fazia o que bem queria. Não havia governo em Israel. De quando em quando Deus levantava um líder para dirigir a nação. Nós vemos que este período de 1 e 2 Samuel marca um período de transição do período dos juízes, ou seja, um período de anarquia para a monarquia. E esta monarquia seria uma monarquia teocrática, ou seja, Deus estaria no centro do governo. Nós vemos que no decorrer destes dois livros, 1 e 2 Samuel, nós vamos encontrar erros e acertos daqueles líderes que marcaram época neste livro de Samuel. Vemos também a forma que Deus ele trabalhou, a forma que Deus ele pelejou em favor do seu povo. No tópico primeiro, nós vemos aqui o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. O ponto de número 1 nos diz a originalidade de Samuel. Veja bem, o livro de 1 e 2 Samuel, primeiramente, eles formavam uma só obra, ou seja, eles estavam juntos, assim como eram juntos os livros de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Estes livros, eles formavam um só rolo, ou seja, uma só coletânea, que incluía os dois livros. E nós podemos ver uma coisa, que o livro de 1 e 2 Samuel, ele trata primeiramente do final dos tempos dos juízes e também esse período transitório, onde foi estabelecida a monarquia em Israel. No ponto de número 2, nos diz os personagens principais do livro. Existem alguns personagens principais. Entre eles nós vemos Samuel, e o Saul e também Davi.
nós vemos que Samuel ele foi o último dos juízes. Ele foi um grande profeta e também ele foi sacerdote. Saul ele se tornou o primeiro rei de Israel. E Davi ele se tornou o rei modelo, ou seja, um rei segundo o coração de Deus. No ponto de número 3, nos diz o propósito de 1º e 2º Samuel. Veja só, o propósito deste livro é relatar a história que parte ali do período do nascimento de Samuel, ou seja, ainda no período dos juízes, e relata o estado de anarquia que vivia Israel naquele período, onde o povo fazia o que bem queria, onde não tinha governo, onde havia degradação espiritual e social. Por isso, pela falta de governo, havia então apostasia entre a nação. E nós podemos entender uma coisa, que a transição do período dos juízes para o reino teocrático, nós vemos aqui no livro de Samuel, ele nos informando em 1 Samuel no capítulo 15 e o versículo 2, um versículo importante que nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. No tópico de número 2, nós vemos aqui autoria e data de 1º e 2º Samuel. Ponto 1, título e autor. O título do livro é 1º e 2º Samuel. Samuel era o filho de Ana. Samuel significa nome de Deus, ou então pedido a Deus, conforme 1 Samuel, no capítulo 1, o versículo de número 20. Nós vemos que, segundo os pesquisadores, esta obra de 1º e 2º Samuel é de autoria anônima, ou seja, não tem registros de um escritor definido, mas crê-se que os capítulos de 1 até o 24 do 1º livro de Samuel foram escritos pelo próprio Samuel, mas a sequência dos livros foram escritos pelo profeta Gade e o profeta Natã. Assim, o ponto de vista dos grandes pesquisadores da Bíblia, dos grandes teólogos. O ponto de número 2 nos diz a data dos livros de 1º e 2º Samuel. As datas do livro de 1º e 2º Samuel está entre o ano de 1100 a 970 a.C. Portanto, o período escrito da escritura do livro de 1º e 2º Samuel abrange um período de 130 anos. E nós podemos ver que esse período ele vai desde o nascimento de Samuel, filho de Ana, até o final do reinado de Davi. Esse período abrange um tempo de 130 anos. Há também registros que Davi ele reinou no ano de 1010 a.C. a 970 a.C. Portanto, Davi reinou por um tempo de 40 anos. Ponto 3. A situação espiritual. Nós vemos que a situação espiritual no tempo de Samuel, ela era degradante. Samuel ele cresceu em Siló, onde estava o tabernáculo. Ele foi criado na casa de Eli. E nós vemos que naquele tempo
era um tempo de declínio espiritual, era tempo de apostasia, era um tempo de abandono da fé. Havia pecado, havia então prostituição, inclusive a classe sacerdotal, incluindo aí os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se prostituíam na porta do tabernáculo, trazendo um grande escândalo para todo Israel. Era um tempo de idolatria, era um tempo de imoralidade. E nós vemos que naquele tempo de apostasia, o povo deixou de adorar a Deus e passou a adorar a Astarote e a Baal. Quem era Astarote? Astarote era a deusa adorada na Fenícia, adorada na Suméria e em Canaã. Astarote era a deusa da fertilidade, a deusa do amor e da guerra. Astarote era considerada a esposa de Baal, e nos rituais de adoração havia orgias, havia sexo, onde homens e mulheres se prostituíam na liturgia, no processo de adoração a Astarote. Mas também naquele tempo, o povo de Deus, ao abandonar o Senhor, eles passaram também a adorar a Baal. Baal estava governando a vida religiosa em Israel. Quem era Baal? Baal era o Deus reverenciado, adorado na Suméria, na Fenícia, em Canaã e depois na Mesopotâmia. Baal era o Deus da agricultura, Baal era o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do trovão. Baal significa marido, senhor e dono, porque acreditavam que Baal era o dono da terra. Mas o Salmo de número 24 nos afirma que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Nos rituais de adoração a Baal, envolvia sacrifício de crianças, conforme Jeremias no capítulo 19 e o versículo 5. Havia sexo, havia prostituição, havia orgias de forma terrível, e assim estava Baal no centro do governo, ou melhor, no centro da adoração do povo, não somente da terra de Canaã, mas o povo de Deus, ao abandonar o Senhor, também estava servindo a Baal. Nós vemos que todo esse processo de idolatria acabou influenciando até mesmo a religião judaica, tanto que ele já estava velho, cansado, robusto, os seus olhos já não podiam mais ver, e os seus filhos, que eram sacerdotes responsáveis por dar um bom exemplo, eles tinham também mergulhado na prostituição, se prostituindo à luz do dia na porta do tabernáculo. Então nós vemos isto, que havia um descompromisso no sentido da religiosidade judaica com o Deus de Israel. Vamos agora para o tópico de número 3. No tópico de número 3 nos diz: a teologia nos livros de Samuel. Ponto de número 1. Profecias cumpridas. Nós vemos, meus amados,
que há grandes ensinos nos livros de 1º e 2º Samuel. Nós vemos que nesse processo, nós vemos aqui que havia mudanças houve mudanças no sentido social e até mesmo geopolítico. Por exemplo, no capítulo 7 de 1º Samuel, nós vemos aqui Deus, ele punindo o povo. O povo estava em busca de soluções, e eles então começaram a lembrar dos feitos de Deus no passado. Samuel então faz um convite para o povo vir ao arrependimento. E eles então, ao aceitar aquela proposta de Samuel, Samuel disse para eles: então vocês devem tirar os Baalinhos e a Astarote e servir somente a Deus. E ele disse: vinde até Mispa e eu orarei por vós. Veja que o povo aceitou aquela proposta de Samuel. O povo, eles atendeu o convite ao arrependimento. E a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, que o povo reuniu-se em Mispa. E em Mispa houve arrependimento. Em Mispa houve sacrifício. Em Mispa houve adoração. E em Mispa também houve perdão. Naquele tempo, Israel estava subjugado pelos filisteus. E sendo subjugado pelos filisteus, eles não poderiam fazer reunião. E quando os filisteus souberam que eles estavam reunidos em Mispa, num dia de sacrifício, num dia de oração, num dia de jejum, então os filisteus vieram para guerrear contra Israel. Nós vemos que naquele dia, a Bíblia nos informa que quando os filisteus chegaram para destruir Israel, era o momento do sacrifício da tarde, em que Samuel estava sacrificando um bezerro. Veja, meus amados, que a Bíblia nos informa que naquele dia o Senhor trovejou desde o céu, a terra abalou. Houve um terremoto e a terra se abriu e engoliu boa parte do exército dos filisteus. O historiador Flávio Joséfo, ele nos informa que os raios queimaram e mataram boa parte do exército dos filisteus. E então os próprios judeus utilizaram das armas que os filisteus tinham e perseguiram os filisteus até Bet-Cá, e conquistaram os territórios que os filisteus haviam tomado, e conquistaram ainda parte do território dos filisteus. Veja o que o arrependimento pode fazer. Veja o que o sacrifício pode fazer, o que a oração pode fazer. Deus então agiu em favor do povo de Israel mediante o sacrifício, mediante o arrependimento. Tudo começa com o arrependimento. Quando há arrependimento, há perdão, há providência, há agir de Deus. Aquele dia ficou marcado na história de Israel e está registrado no livro de Samuel. Então, meus amados, é assim que Deus ele age. Nós vemos aí mudança na vida espiritual, mudança na vida social e até mesmo mudança na vida política. Veja que depois daquela vitória, nós vemos Samuel, ele levantando um monumento entre Mispa e Sem, e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vai ajudar onde tem arrependimento. Deus vai ajudar onde tem consagração. Deus vai ajudar onde tem oração. Onde tem intercessão, Deus certamente ele virá ao socorro. No ponto de número 2, em busca de um rei.
Veja bem, Samuel, ele era um líder que estava preocupado com a situação espiritual de Israel. E nós vemos que naquela situação, a própria nação de Israel, quando olharam para as nações vizinhas, viram ela sendo governada por reis. Então, Israel é levado a pedir também um rei. Então, nós vemos que Deus, ele atendeu o pedido daquele povo, e foi a partir desse pedido que foi instalado a monarquia em Israel. Veja bem, no ponto de número 3, a Bíblia nos diz: os alicerces da dinastia davídica. Veja bem, no capítulo 7 de 2 Samuel, nós vemos ali que foi estabelecido ali a dinastia de Davi. Então, naquele período em que Deus, ele coloca Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus fez uma aliança com Davi, a aliança davídica. E nós vemos que esta aliança, ela tinha tudo a ver com a vinda do Messias. Mas ao longo da história, dos séculos, nós vemos que toda aquela dinastia, ela foi perdendo o brilho, foi perdendo o fulgor. Por quê? Porque os reis começaram a sair do plano de Deus. E quando eles saíram do plano de Deus, então eles começaram a sofrer os assédios das nações vizinhas. Muitos reis, eles foram subjugados, foram escravizados, passaram a pagar grandes tributos, outros foram presos, foram mortos, como aconteceu com os descendentes do rei Josias, e culminando então com o cativeiro babilônico. Nós vemos que esta forma que o povo estava vivendo estava fora do projeto que Deus havia estabelecido para Davi. Nós vemos que houve aí então uma quebra de aliança, e quando houve a queda de aliança, veio grave consequência para o povo de Deus. Vamos agora para o tópico de número 4 e vamos já encerrar este comentário. No tópico de número 4 nos diz: Samuel, o divisor de água. Ponto 1. Um momento de crise espiritual. Veja bem, meus amados, Samuel, ele apareceu no cenário bíblico no momento de grande crise espiritual. Quem foi Samuel? Samuel, ele foi filho de Ana. Ana era estéril e pediu para si um filho, e Deus lhe deu Samuel. Vemos que Samuel, ele se tornou um sacerdote, profeta e juiz em Israel. Como sacerdote, Samuel, ele aproximava o povo de Deus. E como profeta, ele aproximava Deus do povo. E como juiz, ele governava em nome do Senhor. Nós vemos que Samuel, ele foi importante no período transitório em que a nação deixaria o tempo dos juízes para entrar no período de monarquia. Pois bem, nós vemos que ele desempenhou um papel importante nessa transição. Foi ele que coordenou toda essa transição. No ponto de número 2, nos diz: o líder Samuel. Então, Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Ele foi o último juiz de Israel.
Então foi um período de transição. Ele estabeleceu a monarquia em Israel e ele chegou a ungir o primeiro e o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. No capítulo 10, o versículo 1 de 1 Samuel, nós vemos a unção de Saul. E no capítulo 16, o versículo 13 de 1 Samuel, nós vemos Samuel ungindo Davi como rei de Israel. Nós vemos que posteriormente, futuramente, nós vemos que todos os outros profetas, eles herdaram aquele modelo espiritual, aquele modelo ministerial do profeta Samuel. E vemos também que Samuel, ele deixou grandes conselhos para a casa de Israel. Nós vemos que o profeta Samuel, ele ensinou que nós devemos compreender que o alcançar a estabilidade, o alcançar a prosperidade no sentido ministerial, então nós vivermos na dependência do Senhor. Samuel, ele foi um grande profeta e deixou para nós um modelo de serviço, um modelo de servir, porque quando nós confiamos o nosso ministério, o nosso servir, a nossa fé ao Senhor, nós passamos a depender dele. Era assim que Samuel, ele viveu, e assim ele deixou um grande legado, ele deixou um grande exemplo a ser seguido por todos aqueles obreiros que desejam andar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém